Welcome, students! Bem-vindos, estudantes! Vamos agora para a nossa avaliação, não vamos perder tempo, né? Vamos logo direto para ela. Nossa avaliação não, nossa revisão, o professor já quer pular a revisão, né? Vamos primeiro para a nossa revisão, para depois vocês fazerem essa avaliação, revisar esses conteúdinhos aí rapidinho, para você ir bem na prova agora. E aí nós vamos ver hoje aí na revisão geral da unidade 2, Comparative Degree, Superlative Degree, Connectives e Phrasal Verbs, tá? Isso que vai cair na sua prova. Então, espero que vocês com essa revisão consigam fazer a prova aí rapidinho e bem feita. Bora lá? Então, vamos começar. Review, aula 16 aí, The Comparative Degree. Então, aí, pode jogar na tela, diretor, porque é muito pequenininha essa tabela. Aí, nós temos uma tabela aqui com The Comparative Degree. Então, nós temos aqui o tipo, a estrutura, quando usar e o exemplo. Aqui o tipo, o comparativo de superioridade. Ô, professor, a senhora também, hein? Comparativo de superioridade. A estrutura dele, qual é? É o adjetivo curto, mais o ER, que você acrescenta, mais o than. Então, e também tem o more, mais o adjetivo longo, mais than. Então, você tem o curto, você acrescenta o ER, e o adjetivo longo, você só acrescenta more e than, certo? Quando usar, quando algo é mais que outra coisa. Então, você usa quando algo é mais que outra coisa. Exemplo, she's taller than her brother. Aqui, ó, usamos a regra, porque ele é um adjetivo curto, né? Era tall. E aí, coloca o ER, taller than her brother. Ela é mais alta que o seu irmão. Presta atenção aqui, ó. Na balancinha é mais que alguma coisa, tá? Sempre pensa na balança. Aí aqui tem this book is more interesting than that one. Veja que esse adjetivo aqui, ele é comprido, né? Ele é um adjetivo longo. Então, quando ele é longo, você só vai acrescentar more antes e than depois, tá? E aí nós temos o tipo de inferioridade. Inferioridade, você vai usar a estrutura less mais o adjetivo mais than. Você usa less mais o adjetivo e than. E você usa quando? Quando algo é menos que outra coisa, tá? Aqui você usa quando é mais e aqui quando é menos. Já tá falando superioridade e inferioridade, tá? Então vamos lá. O de inferioridade é mais fácil, porque você só vai pegar o adjetivo, vai acrescentar less antes e than depois, certo? Então aqui, ó, o exemplo. This car is less expensive than that one. Esse carro é mais caro do que aquele outro, certo? E aí nós temos o de igualdade, equality. Você vai usar as, o adjetivo e as. Então, as plus adjetivo plus as. Quando? Quando duas coisas ou pessoas, elas são iguais. Então, quando as duas coisas ou pessoas são iguais, você vai acrescentar só as e as entre o adjetivo, né? Quer dizer, o adjetivo entre as e as. Então, he is as smart as his sister. Ele é mais o que? Esperto do que sua irmã. Então, mais não, gente, ele é tão esperto quanto sua irmã. Tão quanto, tá? É isso que está dizendo aqui, desculpa. Então, ele é tão esperto quanto sua irmã. É isso. Então, ele está fazendo uma igualdade aqui. Vamos seguindo. Regras importantes, então, tá? Para adjetivos monossílabos e dissílabos, ou seja, curto até 2 sílabas, tá? Até 2 sílabas, não usamos more. A comparação é feita acrescentando o ER. Então, aqui, como a gente já viu, não usa, tá vendo? Não usa, é o adjetivo curto mais o ER, certo? Se ele terminar em CVC, CVC, consoante e vogal, consoante, dobra-se a última consoante, tá? Você vai repetir a última consoante e acrescentar ER. Se terminar em Y,
após consoante, troca-se o Y por IER, ou seja, o I ele vai fazer o papel desse Y aqui que você vai tirar. Você vai tirar o Y e acrescentar IER, certo, pessoal? Para adjetivos polissílabos e alguns dissílabos, ou seja, com 3 ou mais sílabas, tá? Usa-se a seguinte estrutura: more mais o adjetivo mais than. Então, você vai colocar o adjetivo entre more e more than, certo? Existem as formas irregulares também dos comparativos de superioridade, tá? As formas irregulares são aquelas formas que elas não têm regra e elas mudam de acordo com uma tabela, né? Vou falar tabela porque isso aqui você tem que saber. Isso aqui não usa regra, tá? Isso aqui você tem que saber, infelizmente. Então, eles são formas chamadas de irregulares, né? Então, aqui, bad vai ficar worse. Good vai ficar better. Então, ruim, pior. Bom, melhor, certo? E eles são assim, tá? Não tem essa de fazer regrinha com ele, não. Aqui, se o adjetivo terminar em E, essa aqui é importante, adicionamos apenas a letra R, ou seja, large vai ficar larger. Por quê? Porque aqui você acrescenta ER, mas se ele já termina em E, não tem necessidade de você acrescentar ER de novo, você acrescenta só o R mesmo, tá? Aí vai ficar large, fica larger, tá? Você não acrescenta o E, você acrescenta só o R, se terminar em E, viu? E aqui vamos para o review, aula 17, da superlative degree. A gente viu o comparative degree, agora a gente vai ver o superlativo, tá? The superlative degree, nós temos as estruturas de adjetivos curtos, adjetivos longos e irregulares. Então, aqui nos adjetivos curtos, é o the mais o superlativo. Adjetivos com uma sílaba ou duas terminando em Y, você coloca the mais adjetivo mais o est. Ou seja, aqui, ó, he is the best player, tá? Ele é o melhor jogador. Aqui, small, aqui é a estrutura, tá, gente? A estrutura que tá mostrando aqui, a estrutura, ó. The mais o superlativo, certo? Aí aqui nós vamos ter o exemplo aqui dessa, como é que fica essas palavras. Small vai ficar the smallest, tá vendo? Você vai acrescentar EST. Então vai ficar smallest, ok? Então de small ele vira smallest porque você acrescenta aqui no final. Happy ele termina em Y, tá vendo? Quando ele termina em Y, você tira o Y, tá, pessoal? Você tira o Y e acrescenta o I. Lembra? No lugar do Y vem o I, então fica happiest. Então, você vai tirar esse Y aqui e vai acrescentar est, tá? Então, vai ficar happiest, ok? Adjetivos longos com duas ou mais sílabas. Com duas ou mais sílabas, você vai fazer o the, vai colocar o the, mais most, mais o adjetivo. Então, vai ficar the most, tá? Então, fica the most. Aqui nós temos o exemplo, beautiful. É um adjetivo com duas ou mais sílabas, né? Então, você vai ver aqui, vai ficar the most beautiful. Você vai acrescentar apenas o the most na frente do adjetivo, tá? Para adjetivos longos no superlativo, você só acrescenta the most antes do adjetivo, tá? Para adjetivos irregulares, ele tem uma forma própria, como já vimos antes, né? Ou seja, good, aqui ele vira the best. Bad, ele vira the worst. Então, bom, o melhor. Ruim, o pior, tá? Então, ele tem essa forma aí, própria, né? Aqui, ó, tá falando o quê? Que o que é grau superlativo, né? Ele expressa o grau máximo de uma qualidade. Então, é isso que quer dizer o grau superlativo. Ele vai expressar o grau máximo de uma qualidade. Ou seja, ou mais ou o menos dentro de um grupo. Ou seja, João é o mais inteligente da sala.
Carol é a mais inteligente da sala, então ele vai indicar isso, né? A pessoa que tem o máximo, o grau máximo ali de uma qualidade dentro de um grupo, ok? Então isso que quer dizer o superlativo aí. Vamos aqui na Golden Tip, que é a nossa diquinha de ouro. Comparative degree, quando comparamos duas coisas, tá? Quando comparamos duas coisas, usamos o comparative degree. Ou seja, aqui exemplo, my car is faster than yours. Tá vendo que aqui, ó, ele acrescentou ER no final, porque esse adjetivo era fast. Quando ele é curto, a gente acrescenta ER, né? Como vimos lá no comparative degree. Então fica faster. Meu carro é mais rápido que o seu. E agora no superlative degree, a gente viu o comparativo, agora a gente vai ver o superlativo. O superlative degree nós usamos quando comparamos 3 ou mais, ou seja, aqui você só usa quando compara 3 ou mais. Aqui só quando são duas coisas, tá? Passou de 2, você vai usar o superlativo. Se for só 2, você vai usar o comparativo, tá? Sempre vem com o artigo the. Sempre, porque estamos falando de algo único, específico e definido. Então, usamos o artigo definido the. Então, fica my car is the fastest of all. Lembrando que no superlativo a gente acrescenta EST. Então, fast fica fastest, ok? Meu carro é o mais rápido de todos, tá? Ele está comparando com mais coisa. The fastest. Aqui, reviola 18 connectives. Os conectivos são palavras ou expressões que ligam ideias. Eles vão fazer o quê? Eles vão ligar ideias, frases ou parágrafos. O tempo todo em que? Textos, redações, conversas e até em músicas ou filmes. Alguns são mais formais. Exemplo, moreover, nevertheless. Outros são comuns na fala do dia a dia. Por exemplo, and, but, so. Então, eles são mais comuns, tá? A gente usa mais ali no dia a dia. Aqui nós temos um resumo. Para a introdução, tem uns exemplos aqui. First of all, to begin with. Primeiro de tudo, para começar com. Adição, quando você está adicionando algo mais, tá? And also, moreover, e também, mais além, né? Além disso, né? Além. Contraste. O contraste é aquele que, eu fiz uma coisa, mas eu também achei, por exemplo, eu fiz uma coisa, mas fulano fez outra coisa comigo, então foi ruim comigo. Então é isso. Contraste, tá? But, mas, however, entretanto, although, contudo, entretanto, contudo, entretanto. Não, contudo, although e entretanto. Causa e efeito. Causa e efeito. Because, porque, so, então, e therefore, né? E aí, tempo e sequência. Temos then, after, meanwhile, next. Propósito. Propósito, so that, in order to. Condição, if, unless, provided that. Comparação, similarly, likewise, in the same way. Exemplos, for example, for instance, such as. Conclusão e resumo. In conclusion, to sum up, in short. Tá? Esses são os connectives aí, alguns exemplos de connectives para vocês, tá? Vamos passar para o outro, senão não vai dar tempo. Então, aqui, phrasal verbs é o nosso último tópico. Types of phrasal verbs, tipos de verbos frasais. Nós temos aqui os tipos intransitivos, que são aqueles que não precisam de objeto, ou seja, o sentido se completa só com o verbo mais a partícula. Não aceitam objeto direto. Aqui, ó, nós temos I woke up at 6 a.m. Acordei às 6 da manhã. Então, ele não precisa de acompanhamento, a ação já está completa. Aqui o phrasal verb não vai precisar de acompanhamento, já está completa ali, tá? I woke up at 6 a.m.
Aí nós temos o número 2, transitivos separáveis, quando a gente pode separar o phrasal verb. Precisam de um objeto para poder separar. O objeto pode aparecer no meio ou no final da frase. Se for um pronome, it, him, her, lembra os pronomes? Tem que ficar no meio, tá? Exemplos, tá? Aqui nós temos o exemplo. Please turn off the TV. Por favor, desligue a TV. Aí, com ele separado, a gente pode separar, né? Aí, separando, a gente precisa de um objeto. Esse aqui é o nosso objeto, the TV, a TV. Então, por favor, please turn the TV off. Por favor, desligue a TV, tá? Fica do mesmo jeito a tradução, mas você está separando o phrasal verb, tá? Você pode separar se tiver um objeto para ficar entre ele. E aqui também temos um exemplo com o pronome it. Please turn it off. Please turn it off. É assim que lê, turn it off. Então a estrutura ela fica assim: verbo, objeto, partícula, quando quer separar, né? Ou podemos usar verbo, partícula, objeto, certo? Então é isso que dá para fazer com transitivos separáveis. Vamos para outra aqui, transitivos inseparáveis. Esse aqui não pode separar de jeito nenhum. Eles precisam de um objeto, o objeto nunca pode separar o phrasal verb. Aqui nós temos a estrutura verbo, partícula e objeto. Exemplo, I am looking for my glasses. Eu estou procurando meus óculos. E aí a gente não pode pegar isso aqui e separar igual a gente fez com aquele outro, tá? Porque aquele lá era separável. Esse aqui, ele é inseparável, tá? Então aqui, ó, I am looking my glasses for. Não pode fazer isso do jeito que fez esse aqui, ó, que ele tem um objeto, mas esse aqui ele pode ser separado. E esse aqui ele já não pode, tá? Então ele não pode. Aqui ficaria errado se separasse ele com o objeto. A estrutura do transitivo inseparável vai ser sempre assim: verbo, partícula e objeto. Verbo, partícula e o objeto. É isso, tá? Essa aqui é a partícula, esse é o verbo. E esse aqui é o objeto, ok? Vamos... acabou. Então é isso, pessoal. Vou deixar vocês agora aí para fazer a avaliaçãozinha. Eu espero que vocês tenham estudado antes também, né? Porque só essa revisão aí não dá para entender tudo, né? Porque ela é muito rápida. Fico por aqui. Boa prova para vocês. Que vocês façam uma boa prova e bye, bye.